Amados, a graça e a paz, estamos hoje dando continuidade ao estudo das palavras de Jesus, que é a coisa mais preciosa da Bíblia para nós. São as palavras que serão dos lábios do próprio Jesus. E nós temos estudado essas palavras e hoje vamos ao Sermão do Monte. É um momento muito especial porque é a base de tudo que se fala no Novo Testamento. Tudo que está na Nova Aliança está no Sermão do Monte, como alicerçado nas palavras de Jesus ali. Então vamos ver o que ele começa dizendo, né? Mas antes de tudo, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos fale ao coração, nos ajude a entender a sua palavra. Só ele pode fazer isso. Vamos clamar. Senhor, abençoa esse momento, seja um momento de aprendizado diretamente do Senhor. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Não seja apenas, Pai, um estudo teórico, mas seja algo que modifique a nossa vida, algo que nos acrescente tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar, então, estudando, irmãos, hoje, começando em Mateus 5, o Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são. Vamos ver uma outra hora em que Jesus fala sobre reino dos céus. Em Mateus capítulo 12, verso 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Presta atenção, ele diz, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. No contexto, ele fala sobre vencer o valente e dominar a casa. O mundo jaz no maligno, e Jesus veio então aqui para desfazer as obras do diabo, ou seja, ele veio para vencer e implantar o reino de Deus. Ele fala, é chegado a vós o reino de Deus. Então o que é reino? É o domínio de Deus, amém? É o domínio de Deus na terra, esse é o reino de Deus que ele está falando. Os pobres em espírito herdarão o reino de Deus. Esta é a palavra que ele está dizendo. E o que significa pobres em espírito? Jesus, várias vezes, ele falou sobre como Deus valoriza o humilde, aquela pessoa mais carente, o pobre, no caso, mas não pobre de pobreza física, de pobreza material, pobre no espírito, pobre em espírito. Esse é aquele que é humilde em espírito. É o contrário de orgulhoso. Jesus está dizendo bem claramente isso, né? Tem uma parábola de Jesus também, em Lucas 18, 9 a 14, nós não vamos ler agora, mas você depois leia com mais atenção. Um publicano e um fariseu vão ao templo para orar. O fariseu conta que faz muitas coisas para Deus, é muito fiel, é muito justo, e Jesus disse que ele saiu de lá sem receber nada de Deus. Já o publicano, que era um homem sabidamente pecador, ele chega se arrependendo, batendo no peito, clamando que tivesse misericórdia dele. Ele diz, esse saiu realmente justificado da casa de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo bem claramente que aquele que se humilha é que é o perdoado, é que é o exaltado por Deus. Inclusive, vamos ler esse texto, Lucas 18, 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele está deixando bem claro aqui que há um contraste entre aquele que aos olhos de Deus está se humilhando realmente e aquele que está se exaltando. Aquele que é orgulhoso e o que é humilde. Esse contraste Jesus usa de diversas formas em vários textos. E não é à toa que Jesus disse lá em Mateus 11, 29, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus disse, ele, Deus, Filho, Deus homem, era humilde de coração. Essa humildade, essa pobreza em espírito, ele falou que tinha para nos ensinar a importância disso. E em João 3,8, ele diz que veio para destruir as obras do diabo. E qual foi a principal obra do diabo? Foi colocar no coração de Adão e Eva o orgulho. Vocês vão se alimentar desse fruto que Deus proibiu e ficarão muito mais inteligentes, mais sábios, saberão como Deus a diferenciar o bem do mal e tudo mais. Então, esse orgulho que estava no coração do diabo, ele passou para o homem, e é isso que destruiu o ser humano.
É o fato do homem ficar orgulhoso que o afastou de Deus. E quando o homem se humilha, ele se reaproxima de Deus, ele se quebranta, se arrepende dos seus pecados, como aquele publicano, ele é perdoado, ele alcança de Deus a graça. Esse aí recebe realmente de Deus não só o perdão, mas a vida. Amém? E ele então nos ensina que para vencer toda a ação do inimigo, nós precisamos não sermos autossuficientes, não confiarmos na nossa justiça própria, mas dependermos de Deus. É nele que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É ele que nos dá essa vitória. O primeiro passo é sempre ser humilde. Não há um discípulo que não seja humilde. Ele nunca vai aprender de Deus nada se ele não for humilde. Então, Jesus nos ensina isso. Nós já vimos em textos passados que a opção de Deus é sempre para abençoar os mais carentes. Nós já vimos lá no caso de Leia, né, esposa de Jacó, que ela teve os primeiros 4 filhos de Jacó e o quarto, então, foi o espiritualmente primogênito, que foi Judá, de onde veio Jesus. Né? O leão da tribo de Judá foi oriundo de Leia, que era uma esposa rejeitada, era a menos amada, era a oprimida. Então, Deus sempre faz isso. O próprio Davi era menosprezado, os outros irmãos todos foram apresentados a Samuel e ele não, mas aí Samuel pergunta, tem mais alguém? Tem o Davizinho lá no campo. Então, é esse que Deus exaltou para ser o maior rei de Israel. Então, Deus sempre cumpre aquilo que ele disse. O humilde será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Esse conceito que está no coração de Deus é para combater o orgulho maligno que o diabo colocou no homem. Né? O próprio Jesus veio na condição mais humilde possível. Nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Ele poderia ter nascido num palácio, poderia transformar uma manjedoura num palácio, apenas com um desejo do seu coração, mas ele fez questão de ser um humilde homem de dores, né? Que sofreu por nós, como Isaías 53 diz, desprezado pelos homens. Por quê? Ele queria mostrar como que no coração de Deus é a humildade que quebra o orgulho e nos reaproxima de Deus. Então, aqui está explicado o motivo de ser bem-aventurado os humildes, os pobres no seu espírito. Amém? Mais uma parábola de Jesus também, é importante a gente ver do rico e do Lázaro, também não vamos ler, mas você leia depois Lucas 16, de 19 a 25. O rico se ufanava das suas riquezas, do seu bem-estar, da sua grandeza material, e o Lázaro era um mendigo que ficava na porta dele lá, clamando por misericórdia. O Lázaro foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi para o inferno. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que no conceito de Deus é o humilde que é exaltado. Muito importante essa didática do Senhor Jesus nos deixar isso bem claro. Por quê? Porque os pobres em espírito herdarão o domínio com Deus sobre a terra, o reino de Deus. Por que eles herdarão essa bênção? O posicionamento humilde nos aproxima do caráter que Deus quer para nós. Na verdade, Jesus elogiou 2 pessoas pela sua humildade, colocou o elogio sobre a fé delas acima de todo o povo de Israel. Um era um romano, um centurião romano, que disse, olha, não sou digno que o senhor entre na minha casa, basta uma palavra. E outro foi uma mulher cirofenícia, que disse, olha, basta que caiam algumas migalhas para mim, eu não sou digna, mas um pouquinho da tua bênção para mim já basta. Então, esses 2 foram exaltados pelo Senhor, porque foram humildes diante dele. Receberam aquilo que buscavam de Deus, a sua fé foi aprovada por Deus e serviu para nós como uma lição de que o Senhor exalta o humilde. Por que humilde de espírito? Porque você pode ter uma humildade apenas aparente, você pode ter atitudes humildes, mas não ser humilde no seu espírito. Né? Havia um pastor que brincava dizendo que ele era perfeito exceto por não ser humilde, mas já estava ficando bastante humilde, ou seja, ele estava brincando dizendo que ele poderia ser perfeito a qualquer momento se ele ficasse humilde. Esse tipo de humildade aparente não tem valor aos olhos de Deus. O que é que você está buscando para a sua vida? Você quer valor de Deus verdadeiro ou você quer um valor aparente aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo? Esse contraste também é muito importante. Jesus não aceita aquilo que é vanglória, uma glória vã diante do mundo.
Em 1 João 2, 16 a 17, ele diz, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai. A soberba não procede do Pai, procede do mundo. Isso passa. A gente não pode, de forma alguma, estar desejando ficar bem aos olhos do mundo, porque isso nos tornará inimigos de Deus, conforme diz o texto. Você quer ficar humilde de verdade? Vamos terminar aqui fazendo esse comentário. Humilde de verdade, nós temos duas motivações muito grandes, muito especiais. A primeira está em Filipenses 2, 5 a 9. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O maior exemplo de humildade foi dado pelo próprio Jesus. E o caminho para você ser valorizado é você realmente servir a Deus com o mesmo espírito que Jesus teve. Amém? Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Muito forte. A gente entender que o amor de Deus é capaz de vivenciar aquilo que você precisa aprender. Jesus passou isso para que você entendesse como que ele quer te valorizar, mas não um valor vanglória, vangloriar-se no mundo, mas ele quer uma glória de verdade, a glória de Deus no seu coração, amém? Aprendendo dele, que ele é realmente humilde de coração. Amados, então nós vimos hoje a realidade do que é o início de uma vida cristã. Você foi aos pés do Senhor, se quebrantou humildemente e aceitou Jesus como Salvador. Esse primeiro quebrantamento do orgulho te levou à salvação. E agora, dia a dia, você se quebranta porque você quer ser humilde em espírito, com o poder que o Espírito Santo te dá para ser como Jesus, para colocar em você, né, a imagem e semelhança de Jesus. E você vai poder, sim, em nome de Jesus Cristo, reinar com ele, porque o reino de Deus estará em você. E você verá o poder de Deus agindo na sua vida para te abençoar e abençoar todos ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você ricamente. Não esqueça de deixar o like, fazer o seu comentário e, se possível, compartilhe com outras pessoas para que mais gente possa vir participar conosco desses estudos. Amém? Que Deus abençoe você. Se o Senhor permitir, nós daremos continuidade ao Sermão do Monte na próxima semana. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Amém. E o Senhor agora me trouxe uma palavra que é mais um texto para você guardar, porque isso é a promessa de Deus, isso é profético para a sua vida. Isaías 32, verso 1. Eis aí um rei que irá reinar com justiça e príncipes que irão governar com retidão. Essa é a promessa de Deus para você e para mim, porque nós vamos estar ao lado de Jesus. Ele diz que virá com uma nação de reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Esses são os humildes, os pobres em espírito, que irão reinar com ele. Sejamos nós, então, desses também, para a glória do Senhor.